pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Esse podcast é uma apresentação da Propósito, que é uma aceleradora de negócios que tem como missão potencializar negócios com propósito, ou seja, negócios que têm um forte impacto ambiental, social ou até mesmo negócios que se preocupam muito com o seu interno, com os seus colaboradores, com a qualidade de vida, que olham para além do lucro. Na Propósito, a gente trabalha com 4 alavancas de crescimento: gestão, finanças, recursos humanos e comercial. E por falar em alavancas de crescimento, é que a gente definiu o tema de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação e autoconfiança, como o storytelling e as técnicas de oratória podem ajudar a vender mais e melhor. Para falar comigo sobre esse tema, eu trouxe 2 empreendedoras super potentes. Júlia Horta, mineira, no Rio de Janeiro, ariana, ligada no 220, apaixonada por esportes, pela família, pela comunicação e pela vida. Foi Miss Brasil 2019, maratonista, jornalista, criadora de conteúdo nas redes sociais, pós-graduada em influência digital, neurociência e branding, palestrante, TEDx speaker, autora do livro O Empoderamento Começa no Autoconhecimento e criadora do método Vem Pro Palco, cursos e mentorias de comunicação e desenvolvimento pessoal. Seja bem-vinda, Júlia. Você não tem noção da alegria que é ter você aqui comigo. Ai, alegria é minha! Adorei a abertura do podcast, tudo a ver comigo, uma sintonia total. Também tô ao lado de uma mulher que eu admiro muito, então tenho certeza que o papo vai ser incrível. Eu tô meio nervosa, porque eu tô falando de comunicação com uma comunicadora. Comuniquei direitinho? É que nem quando a gente tá com alguma psicóloga, que a gente fica assim, Nossa, será que tá me isso, avaliando? E eu tava apresentando e você balançando a cabeça, eu pensei, ai meu Maravilhosa, Deus do céu, arrasou. tá fluindo. E além da Júlia, eu também convidei a Lívia, que é uma mulher que eu admiro muito, que é empreendedora social, apaixonada por justiça social, comunicação e educação. Nascida e criada em um bairro vulnerável socialmente, testemunhou as desigualdades que decidiu combater. Graduada em Direito, cofundadora do Instituto À Margem, que é uma organização social que impacta diretamente cerca de 110 famílias mensalmente, promovendo educação, cultura, esporte e geração de renda no bairro Dom Bosco e região. Recebeu a medalha rosa Cabinda da Câmara Municipal de Juiz de Fora em 2023 pelo trabalho relevante que desempenha na cidade. É também educadora e palestrante dedicada ao desenvolvimento pessoal de mulheres para encontrarem suas vozes e empreenderem com propósito e coragem. Seja bem-vinda, Lívia. Muito obrigada, Cíntia, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui ao lado de 2 mulheres que eu admiro, que eu gosto de estar junto, né? Porque propósito é sobre isso, né? Sobre a gente estar junto também ao lado de mulheres, evoluindo outras mulheres e podendo contribuir para que outras também que possam nos escutar e entendam também a nossa mensagem. Muito feliz por você ter aceitado o convite, vocês. Tenho certeza que vai ser uma discussão riquíssima, porque super complementar, né? Nós temos perfis muito complementares, então a discussão vai ser bem legal. Bom, para dar uma introdução no tema aqui, é preciso falar que para vender a gente precisa mais do que um processo comercial estruturado. Parece que eu estou advogando contra a minha própria empresa que desenha processos estruturais, mas eu não estou e já explico. Nós já desenhamos dezenas, centenas de processos comerciais. E dentro desses desenhos, eu percebo que muitas empresas não conseguem tirar isso do papel por uma falta de comunicação do vendedor com o cliente. Porque essa comunicação precisa ser fluida, precisa ser assertiva, precisa gerar conexão. E muitos vendedores têm dificuldade de fazer essa comunicação acontecer e nem sempre por timidez. Muitas vezes por falta de conseguir, de fato, conectar e entender a realidade daquele cliente, né? E de gerar, de fato, uma sensação de confiança. Porque quando a gente não tem autoconfiança, como que a gente vai gerar confiança no outro, né? Então eu percebo que é muito deficitária essa comunicação na maioria das pessoas por falta de confiança. Para mim, para vender, a gente precisa de ter uma boa comunicação. E para ter uma boa comunicação, a gente precisa de ter autoconfiança. Como que para você, Júlia, que é especialista nesses 2 temas, comunicação e autoconfiança se linkam? Ai,
todos os pontos. Eu falo que só se comunica bem com o mundo quem se comunica bem primeiro consigo mesma. Então, se Perfeito. você não consegue se enxergar como uma pessoa que merece ser ouvida, que merece ter uma oportunidade de negócio, que tem uma ideia incrível, você não vai comunicar isso para outras pessoas. Então, acredito que a gente precisa, em primeiro lugar, entender o nosso processo mesmo interno de comunicação para conseguir colocar isso para fora. E Uhum. muitas vezes, na correria, na vida automática que a gente vive, isso é sempre deixado em segundo plano. Então, você falou muito dessa questão da assertividade, por exemplo, da comunicação. E aí, como é que eu vou conseguir expressar de forma assertiva algo se eu nem organizei as ideias antes dentro? Então, é realmente um processo não só de se sentir confiante consigo mesma, mas também de adquirir confiança nas suas próprias ideias. Então, de você ter um contato com essas ideias. E aí, esse processo vai se desenvolvendo e cada vez mais que você se vê como esse lugar de eu mereço ser ouvida, minhas ideias importam, eu mereço também que seja considerada, digamos assim, aí você consegue se expressar cada vez melhor. Como que foi para vocês duas esse processo de desenvolvimento de autoconfiança? Porque eu não acredito que a pessoa é autoconfiante, eu acredito que ela tem altos e baixos. Ela vai se tornando cada dia mais autoconfiante, né? Como é que foi para vocês isso, assim? Ou como que está sendo? Bom, com certeza a autoconfiança é um processo, né? Ela não é um destino. A gente não chega na autoconfiança. E ser uma pessoa autoconfiante não é a gente nunca duvidar da gente mesma, é entender que essas dúvidas são aprendizados, né? A gente realmente se libertar, né, dessa perfeição que a gente busca o tempo todo, porque eu acredito que é essa perfeição que limita essa nossa autoconfiança. E o primeiro ponto, na minha concepção, assim, pra gente se sentir autoconfiante é o autoconhecimento, com certeza. Né? A gente entender quem a gente é, qual a mensagem que a gente quer passar, qual que é o propósito realmente do que a gente tá fazendo. Porque quando a gente tira esse foco, né, do que a gente é, né, e do que a gente vai fazer lá na hora, então, por exemplo, o que eles vão pensar de mim, né? O que eles vão pensar de quem eu sou, do que eu tô falando, mas você ter a certeza da sua mensagem, a sua mensagem que vai importar ali. Então você muda um pouco essa mentalidade, né, das perguntas de o que vão pensar de mim, mas a minha mensagem importa, eu preciso fazer isso, né? Tem mais lugares para eu alcançar. E aí, essa autoconfiança, eu falo que a cada momento que eu consigo superar esse medo, né, agir apesar dele, que eu falo muito sobre isso, né, que essa coragem de falar não é a ausência, né, de ter um medo, mas sim a gente conseguir agir apesar desse medo. Então, quando a gente supera, a gente estar num podcast, estar numa palestra, estar num movimento, parece que é cada tijolo que você vai construindo na nossa base, assim, de autoconfiança. Concordo 110%. Eu até falo sobre isso no meu livro, porque para mim a gente responde 3 perguntas básicas para se tornar mais autoconfiante. A primeira, com certeza, sobre autoconhecimento, porque você confia em uma pessoa que você não conhece? Então, você não vai confiar em si mesma se você não se conhece, você não sabe suas habilidades, mas também suas debilidades, o que você precisa desenvolver mais, do que você tem medo, o que você sonha, qual que é a tua mensagem, seu propósito. Então, começa no autoconhecimento. Aí depois eu falo que ninguém confia em quem não gosta. Então, assim, tudo bem, eu me conheço, mas eu também amo essa versão de mim, entendendo que sim, eu posso evoluir, eu posso melhorar sempre, mas eu acolho e aceito quem eu sou hoje, porque diante de todas as vivências e experiências, é quem me trouxe até aqui. Então, olhar mais com amor pra gente. E aí, por fim, o que eu acho que endossa tudo isso e que faz, de fato, a gente ser confiante é a autorresponsabilidade, porque a gente não confia em quem não cumpre o que promete. Então, muitas vezes, a pessoa acha que a autoconfiança vai cair do céu. Um dia eu vou ter autoconfiança e aí eu vou fazer. E aí, como a Lívia falou, não é você não ter medo, é você ter a coragem de agir mesmo com medo e aprender até a gostar e desafiar o seu medo. Porque é no movimento que a gente se transforma numa pessoa mais segura. E aí, cada vez que você faz algo que te tira totalmente da sua zona de conforto, você vai lá e conclui, olha como que você já fala, uau, eu sou capaz de coisas que eu não achava que eu era. Então, pra mim, realmente, esses 3 pilares de autoconhecimento, autoamor e autorresponsabilidade são premissas para que a gente construa, como ela falou, não é destino, é jornada, diariamente, a nossa autoconfiança. Perfeito isso. E aí eu acho que a gente entrou numa outra camada, que é além da autoconfiança, a autoestima. Porque a autoconfiança é eu confiar em alguma habilidade que eu tenho, né? Então eu vou, por exemplo, você vai palestrar. Você sabe que você é fera nisso, então você tem autoconfiança naquela atividade. A autoestima, ela é uma camada um pouco mais inferior e mais difícil de acessar, que é eu gosto de mim, eu me estimo, apesar de. Se eu falhar no palco, eu continuo gostando de mim. Se eu, né, errar em alguma outra coisa da minha vida, eu continuo gostando de mim.
E essa autoestima precisa ser trabalhada junto com a autoconfiança, porque para comunicar bem, para a gente chegar num ponto de comunicar bem, né, dentro da jornada que a Lívia trouxe, a gente vai falhar. Então, para eu chegar naquele ponto, eu preciso entender que eu preciso amar também a Cíntia que vai falhar. Eu preciso ter estima por ela também. E aos pouquinhos, errando, acertando, falhando, dando certo, eu vou criando estima por quem eu sou, para além do que eu faço. Isso que você falou sobre autorresponsabilidade é muito importante. No início desse ano, eu comecei uma jornada de me obrigar a ir à academia. Nunca foi fácil pra mim a academia, eu não gosto tanto assim, sabe? Não gostava, agora eu tô adorando. Eu falei, cara, eu vou porque eu preciso aumentar a minha autoestima. E eu só vou aumentar a minha autoestima se eu cumprir o meu combinado comigo. E aí eu defini essa meta e eu vou. E a cada vez que eu vou sem querer ir, eu saio de lá vendendo melhor. É uma coisa incrível. Eu saio de lá, eu me torno uma mulher tão potente naquele dia que eu fui sem querer ir, que eu chego em casa, tomo banho, vou na frente do computador e fecho um contrato. Porque a minha autoestima melhora, a minha autoconfiança melhora, né? Então a gente tem que tomar muito, cuidar muito dessa forma, das coisas que a gente se promete, das responsabilidades que a gente toma para si, porque esses 3 pilares aí, vamos até reforçar que é importantíssimo. Autoconhecimento, autoamor e autorresponsabilidade. Esses 3 pilares é que, de fato, vão construindo essa autoconfiança, essa autoestima da gente, né? Sim. Eu brinco que a autoestima é como se fosse um músculo também, né? Como quando eu vou na academia, eu falo, meu maior músculo que eu tô treinando aqui é o da autoestima, para que cada vez eu me sinta mais forte, mais potente, mais decidida. A academia sempre foi um desafio para mim também, ainda é, inclusive. E hoje de manhã eu tinha tantas coisas, tava com a cabeça aqui também, para ir na palestra da Júlia, arrumar a casa, tava com um cachorro, tava com namorado, tanta coisa para dar atenção, a margem. E aí eu falei assim, eu não vou na academia hoje não, porque, né, tem muita coisa para resolver. E aí eu levantei e falei, eu vou na academia porque depois eu vou me sentir melhor para fazer todas essas coisas. Eu preciso treinar esse músculo, não só do físico, mas do emocional, né? Então eu brinco que o maior músculo que eu tô indo treinar na academia é a autoestima, porque realmente faz muita diferença, inclusive para nós mulheres, né? Eu tava na palestra da Ju antes da gente chegar aqui, e ela trouxe muito isso, sobre a gente aceitar, né, as nossas falhas, os nossos erros, e entender que a humanidade, a autenticidade, ela vai estar sempre ligada a isso, né? Essas vulnerabilidades, saber mostrar e aceitar isso. Então, por exemplo, se você estiver em cima do palco, né, Gil, que ela comentou, e você esquecer de alguma coisa, quando a gente está conversando numa mesa com a família, a gente também não esquece, né? Então, qual o problema da gente ser humano, esquecer o que a gente está falando agora e poder continuar, né, e entender que isso é normal? Sim, com certeza. E pra mim, como você falou, né, autoestima é muito essa questão do valor que a gente vê na gente mesma. E às vezes a gente quer separar instâncias da vida. Então a gente pensa assim, a minha estética, o meu profissional, minha autoestima tá baixa, e a gente olha muito normalmente pra esses 2 pilares. Só que o nosso valor, ele tá em tudo que a gente é. Então é em quem eu sou como amiga, como esposa, como filha, como uma pessoa generosa. E aí eu sempre falo isso, que a gente consiga olhar mais pra nossa totalidade, porque o nosso valor e o que torna a gente diferente, única, especial, potente, é tudo isso. E às vezes, quando um desses pilares ele tá um pouco mais frágil, então, talvez eu não esteja me sentindo esteticamente tão bem como já estive. Então, vamos pegar os outros pilares para ajudar a levantar? Porque tá tudo bem, a gente não vai estar bem todos os dias mesmo, é normal, faz parte do processo, mas que a gente tenha essa consciência de que a gente não é uma coisa só, e que a gente vá se retroalimentando. E muito importante, algo que eu aprendi, assim, que mudou minha relação com a minha autoestima, a percepção do quanto o autocuidado influencia na autoestima. Porque é uma máxima, né? A gente cuida de quem a gente ama. E quando a gente não se cuida, e aí não falando só de skincare, massagem, mas assim, do básico, de ir no médico quando tem que ir, fazer os exames de rotina, a gente tá mandando pra gente mesma a mensagem de que a gente não tem valor, porque se eu não me cuido, eu não me valorizo. Então, por isso que às vezes o exercício físico, ele entra muito nesse lugar, porque não só por a gente vencer a nossa mente, mas também porque a gente tá mandando uma mensagem de eu sou prioridade, eu me valorizo, eu me cuido, e aí isso aí vai alimentando, é um ciclo, né? Todas as pontinhas ali somadas transformam a gente em uma pessoa com mais autoestima, consequentemente mais autoconfiança. Isso é muito legal. Eu que sou mãe, às vezes eu me pego pensando, e se eu fizesse por mim o que eu faço pelos meus filhos? Caramba, eu nunca ia sair com uma roupa mais ou menos, eu ia me cuidar pra caramba, eu não ia comer besteira, porque eu sou a mãe chatona pras crianças, mas chega que eu como um chocolate e tal. Então, e se eu fizesse por mim o que eu faço por eles? E aí, pegando o gancho do que você falou sobre as falhas, que isso constrói, né, quem a gente é, vamos falar um pouco sobre as nossas histórias, porque
as histórias não são feitas só de pontos altos, de vitórias, de contratos fechados. Na história tem também o cliente que te falou não, tem também você errando com o cliente, tem também você começando o podcast e errando. Tem um monte de coisas nessa história, um monte de nuances nessa história que fazem dela uma história real, porque senão ela seria uma história contada, né, que é linear, que não tem graça, que não tem conexão. E vender é contar histórias. Vende melhor quem conta histórias melhor, porque vende melhor quem se conecta melhor. Histórias são pontos de conexão. Eu conheci a Lívia, por exemplo, né, a partir da história dela com o empreendedorismo social no JF Summit, e assim, foi uma pessoa que eu me conectei pela história, pelo propósito de vida, porque tem tudo a ver com o meu propósito. Hoje, o Instituto Amarge é cliente da Propósito, porque a gente se conectou, a gente primeiro juntou os nossos propósitos, depois fez um fechamento de contrato. Então, as coisas caminham no sentido da verdade, né, das conexões. E aí, isso é o storytelling, que é essa arte de contar histórias que vão gerar conexão e que depois vão te gerar vendas e que vão te gerar resultados. Mas primeiro as conexões, primeiro o propósito e depois os resultados. E aí, Lívia, você que fala super bem desse assunto de storytelling, conta pra gente um pouco sobre o que é o storytelling, como a gente traz elementos importantes para essa construção de história, para aquele empresária que está ouvindo a gente entender como usar isso na prática do dia a dia para vender melhor. Certo. Falo que storytelling foi um nome que criaram para dificultar, né? Para todo mundo achar que não sabe fazer. Mas é simplesmente contar histórias, mas existem narrativas que podem contribuir para que você conte de uma forma mais assertiva, mais clara, né? Mais impactante. Então é importante entender as técnicas, entender as estruturas que existem para que essa história ela seja mais assertiva mesmo, mais direta, principalmente no mundo de hoje, digital, né? Não dá para você botar um vídeo com várias voltas e prolixo, né? As pessoas vão passar e não vão terminar a sua história. Então, essas técnicas são bem importantes. Então, storytelling é essa arte de contar histórias, mas de uma forma mais estruturada, mais direta. Existem várias estruturas, né? A jornada do herói, o pitch, 3 atos. Mas existem também as suas próprias estruturas. Também dá para você criar com o que você entende que é importante dentro dessas narrativas, né? Sempre precisa ter, principalmente, o protagonista, os personagens, né, o conflito que gera aquela tensão, aquele mistério, né, aquela luta que você enfrenta, e a solução, que é a transformação, o aprendizado que você quer gerar. Então, a forma de você se organizar, se planejar para contar essa história, muitas vezes sua mesma, muitas vezes também do seu cliente, né, eu falo que hoje não dá mais para você vender produtos com as características somente deles, né, você precisa mostrar qual transformação ele vai gerar para aquelas pessoas. As pessoas hoje, elas compram isso, a transformação, o valor que elas veem na vida delas a partir daquele produto, né? Então, a partir do momento que você consegue enxergar qual estrutura funciona mais para você, saber que existem várias, para você saber se organizar de uma forma que seja mais natural, mesmo que estratégica, né? Não fazer sempre do mesmo jeito, na mesma estrutura, trazer um pouco de dinamismo, criatividade, é uma ótima forma de vendas, né? E eu acredito muito nesse caminho do storytelling. E grandes empresas também podem fazer isso, médias. Devem, com certeza. Eu falo que a gente se conecta justamente por histórias, porque quando a gente fala do ser humano, das vivências, dos desafios, das dores, dos medos, dos gostos. Então, eu digo que, assim, a base para mim de você contar a história é realmente você achar esses pontos de conexão. Então, emoções comuns a todas as pessoas, sonhos, desejos, inseguranças. É nesse momento ali que a conexão se torna real. E ainda mais quando você é grande empresa, que às vezes tem um distanciamento ainda um pouco maior do seu cliente, que é mais importante ainda você entender que não é porque você já é grande que você não precisa estar ali, porque se você perder esse contato, essa conexão, aí a confiança, que é o principal para uma venda, ela é desfeita. Então, para mim, contar histórias é para todo mundo, literalmente. E quem tem ainda mais esse poder de ser uma grande empresa e que tem estrutura para fazer isso de uma forma incrível, que use essa estrutura e faça. Eu vejo uma dificuldade muito grande das empresas, né? Quando a gente está falando de pequenas empresas ou até de empreendedores individuais, existe uma facilidade de contar a história, porque a história da empresa se confunde com a história da própria pessoa. Sim. Mas eu vejo uma dificuldade nas médias e grandes empresas de trazer esse storytelling para dentro da empresa. E a gente precisa desmistificar um pouco esse storytelling, porque na verdade é um nome para dificultar mesmo.
que é, na verdade, a história do produto que você criou. Exato. Não necessariamente a grande história de como você criou essa empresa, né? Ou de como que a sua vida se entrelaça a essa empresa. Mas a história do produto, a história da contratação de uma Dos pessoa clientes. importante, uma história de um cliente, né? E aí, já pegando um gancho também da questão de como as técnicas de comunicação, de oratória, podem ajudar nessa contação de histórias. Traz pra gente alguns elementos, Júlia, de como que esse empresário pode utilizar essas técnicas, quais são essas técnicas de comunicação e oratória que podem ser utilizadas dentro dessa história para também gerar mais conexão, mais engajamento e, consequentemente, mais venda. Vamos lá, vou começar primeiro com uma técnica meio reversa, assim, digamos, porque a gente fala muito sobre o falar, mas eu digo que a gente fala bem quando a gente escuta bem. Então, como a gente falou dessa questão de conectar com emoções, dores, desejos do cliente, a gente só tem como saber isso se a gente escuta o cliente, se a gente tem um canal ativo ali. Então, isso para mim é o primeiro passo. Aí, depois disso, se a gente for para a parte da fala mesmo, é muito importante que a gente entenda que não existe técnica melhor do que a autenticidade. Então, precisa ser algo real, natural, como a gente falou dessa questão de parar de ter tanto medo do erro, porque a perfeição demais, ela também não conecta. Então, é o que às vezes acontece com esses mega comerciais incríveis, que, claro, tem o seu espaço, mas que são muito propaganda e vendem, às vezes, uma história de um cliente orgânica ali vai conectar muito mais, porque é a autenticidade. Então, não perder a autenticidade. Mas aí, quando for para a técnica, lembrar sempre da importância do olhar, que conecta, do sorriso, que vai transmitir a energia, de ancorar sentimento e emoção na fala. Muitas pessoas, às vezes, se prendem muito num roteiro e aí a emoção da fala se perde. Então, beleza, você vai seguir o roteiro, mas ancore, então, a emoção que você quer transmitir para que ela não se perca. O gestual alinhado, ênfase de fala, as pessoas têm que ter ali uma frase que alterna o ritmo, a velocidade, o tom da voz, o volume da voz, para também conseguir manter a atenção das pessoas. E sempre, assim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, realmente ter esse espaço de interação. Então, quando você cria uma história, mas que leva essa história para a vida da pessoa, que gera valor para o outro, não é só sobre você, isso conecta muito mais. Então, mesmo que você esteja contando uma história sobre a sua empresa ou sobre a sua vida, essa história tem o objetivo de ser contada para o outro aproveitar. Então, que a gente nunca perca isso de vista. Você falou sobre a escuta e eu acho fundamental isso, porque hoje em dia a gente tem um problema de escuta, né? Essa coisa do pensamento acelerado, você quer falar, você quer consumir e tal, mas você não quer parar, escutar. Até quando a gente está escutando, na verdade, a gente está pensando o que a gente vai falar na próxima pausa da pessoa. Na hora que ela parar de falar, eu vou engavetar um negócio aqui. E para vender bem, para contar uma história, é isso que você falou, a história é minha, mas ela é minha para conectar com a vida do outro. E como é que eu vou fazer essa conexão se eu não entendo a dor do outro, se eu não entendo a necessidade que o outro tem, né, dentro dessa minha história? Então, essa coisa de escutar, que a gente chama até de escutatória, né, técnica de oratória e técnica de escutatória, é muito importante, porque se eu não sou um bom ouvinte, eu não sou um bom comunicador. E o outro ponto que eu acho legal falar aqui sobre as técnicas é sobre as pausas. A gente tem muito medo do silêncio, né? Então, assim, se a gente está aqui falando nesse podcast e de repente rolou um silêncio de mais de 1 segundo, a gente vai se olhar e falar, quem vai ser a próxima? Né? Quem é que vai falar? Porque a gente tem um pouco de receio do silêncio. E numa comunicação, seja no 1 a 1 com o cliente, né? Porque a gente também está falando sobre essas comunicações de história quando eu estou vendendo no 1 a 1. Não só para uma rede social, estou falando com milhares de pessoas, mas também no 1 a 1. Então, numa negociação 1 a 1, a pausa é muito importante para o outro pensar. Então, eu estou fazendo uma apresentação de proposta, por exemplo. Eu faço, né, apresentação relacionada à dor do cliente e eu pergunto, isso faz sentido para você? E tá tudo bem o silêncio, porque ele tá digerindo o que eu perguntei. Eu tô dando um tempo para que a minha cabeça possa se organizar e comunicar melhor. Mas eu entendo a pausa, até você pode até trazer um pouco mais nas palestras, como que isso funciona, se tem alguma hora que você tem um apagão, assim, e usa essa pausa estratégica. Mas eu acho a pausa muito importante para comunicação. Ela é essencial. E aí você falou de vendas, vou começar pela venda, depois eu trago para palestra. Eu falo para as minhas clientes, por exemplo, que às vezes vão fazer um pitch de vendas dentro da palestra delas, da aula, e aí às vezes tá lá no mesmo slide que ela vai falar o preço, já tá de quantas vezes divide, a oferta especial daquele momento. Aí eu falo o seguinte, você fala o preço e faz uma pausa.
Por quê? Porque senão parece que você tá correndo do preço do produto, né? Que o preço é assustador, então tem que passar logo pro próximo. E você não dá tempo do que justamente você falou, do cliente assimilar aquele valor. E aí não dá tempo nem de ver, às vezes, a diferença da oferta que você vai fazer depois. Porque assim, é 6 mil reais. Mas, pra quem tá aqui hoje, é 5. Eu nem consegui entender a ancoragem do 6 pro 5, que é a técnica. Então, assim, eu falo que a gente tem que sustentar, quando a gente tá falando de venda, o preço do produto, o valor do produto, a percepção que o cliente tem que ter pra ver se faz sentido ou não. A gente tem que sustentar, porque às vezes ocupar demais o silêncio é insegurança também, que você não dá nem espaço. E numa palestra, eu falo ligada nos 220. Eu sou acelerada, dá pra perceber aqui. Então, eu comecei... Até na descrição tá assim, né? Ligado aos 220, exato. E eu comecei a fazer pausas estratégicas porque eu entendi. Falar devagar, eu não vou falar, porque não é meu. E isso faz parte do meu tom de voz de marca mesmo. Eu sou enérgica, então eu falo rápido. Mas eu preciso parar. Porque, eu preciso parar. Porque quando eu paro, a pessoa assimila, como você falou, o tanto de informação que eu joguei ali, e ela volta a atenção pra mim também. O silêncio, ele tem um impacto muito forte. E uma experiência. Quando a gente tá em cima do palco, 1 segundo parece 3 pra gente. Mas pro outro é 1 segundo. Então a gente precisa entender que tá tudo bem, porque o outro não tá sentindo da nossa forma. Ele precisa daquele silêncio. E começar a exercitar isso até em treino. Então, vou treinar silêncio? Conta. Quando você estiver treinando, pra você ver que não tá passando tanto tempo assim. E ele vai ser muito mais poderoso, com certeza. Essa questão do preço, ela é... Pra mim, isso que você falou faz todo sentido. Porque eu vejo muitos clientes que têm dificuldade de falar o seu preço pros clientes, né? Pros clientes deles. E aí, fala rápido, fala com um tom de voz diferente. Então, eu tô apresentando aqui, ó, a proposta. Esse aqui é o resultado da proposta. Custa 2 mil reais. Fala baixinho o valor, porque não tem segurança. E isso também está muito linkado à questão da autoconfiança e da autoestima. Porque eu não me acho merecedora ou merecedor de cobrar esse valor do meu cliente. Então, a gente volta lá no trabalho da autoestima, que para mim é um trabalho terapêutico, inclusive, né? Eu preciso frequentar muito a terapia e trazer muitos elementos terapêuticos para minha vida para que eu possa aumentar essa autoestima e ter a segurança de pausar. Porque a não pausa é desespero. Né? Fica desesperador para quem tá ouvindo e é desesperador para quem tá falando também. Porque você não tem 1 minuto para parar naquela freneticidade. Falando nisso, vamos parar. Uma outra coisa que eu queria perguntar aqui para vocês. As pessoas têm muito medo de se expor, de falar, de comunicar, às vezes de contar suas próprias histórias por medo da vulnerabilidade. E tem uma frase clássica que fala que é: a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. E aí, como que vocês duas acham que as pessoas que têm esse medo de falar, de conectar, de expor as suas ideias, tanto no 1 a 1 quanto em público, né, nas redes sociais, como que elas podem trabalhar esse medo e superar esse obstáculo? Porque é um obstáculo para a vida profissional e pessoal. A pessoa que não fala, que não se comunica, ela não vai conseguir ir para o próximo passo. Como é que ela pode trabalhar esse medo? Precisa de estudo e de ação. Na minha concepção, essas duas coisas funcionaram para mim também, sabe? No primeiro momento é você entender que os grandes comunicadores que você admira, eles estão estudando muito, praticando muito e tendo muita ação, né? Então, mulheres principalmente, né, muito estudiosas, a gente está sempre procurando, vamos estudar um curso de comunicação, um curso de oratória, né? E a ação, né? Você só vai saber como é palestrar quando você palestrar. Só vai saber o que é participar de um podcast quando você participar de um podcast. Então, eu acredito que é se sentir pronta para começar a agir, sabe? É você ir conseguindo vencer esse medo pouco a pouco através de pequenas ações. E treinar muito, né? Treinar muito em frente ao espelho, para quem você ama também, que não vai ficar ali te julgando, mas vai ser sincero, né? Que vai estar te apoiando também do seu lado. Se cercar de pessoas que te evoluem, porque você precisa estar atento ao ciclo que você tá, né? Porque quando as pessoas estão sempre te jogando para baixo também, mesmo que seja uma autocrítica ali, né? Meio mascarada, uma crítica meio mascarada também. Então, você ter noção de onde você está, onde você quer chegar e movimentar,
né? Porque só com o movimento é que a gente realmente vai superando esse medo. E eu acredito que nem as grandes comunicadoras conseguem subir num grande palco, né? E não ter esse frio na barriga, esse medo de falar mais uma vez, né? De transmitir essa mensagem. Porque eu falo que quando o frio na barriga some, é porque o propósito sumiu também, né? Tá sendo uma coisa robotizada, engessada. Perfeito. Então eu Acabou o acredito tesão, que né? Em eu suma. acredito que vencer o medo é sobre agir, né? Agir apesar dele, como a gente comentou. É verdade. Eu acredito que quando tem algo que é muito importante pra gente, dá essa insegurança. Porque se não fosse importante, qual o problema? Se eu subir ali, errar e falhar, mas importa pra você. Uhum. Então, é normal que realmente venha essas emoções, essa preocupação em fazer bem feito, porque é importante. Isso é lindo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado pra esse, eu quero fazer direito, eu quero fazer de uma forma incrível, isso aqui tem minha atenção, pra isso não te pausar, porque não existe perfeição. E assim, precisamos desapegar um pouco dessa necessidade de já começar muito bem, porque tudo na vida, pra gente se tornar boa, a gente tem que ser iniciante em algum momento. Então a gente tem que aceitar o nosso ponto de partida. E o que eu vejo é que as pessoas, elas não aceitam isso. Elas querem já chegar subindo no palco, se comparando com pessoas que fazem isso há muito tempo. E aí isso pausa muito, porque você tá comparando uma pessoa sem prática nenhuma com alguém que já passou horas e horas e horas se esforçando. Eu sempre falo isso. Pra que pareça que pra mim é fácil hoje subir em cima de um palco e dar uma palestra, porque eu já passei horas e horas incansáveis. Então, é importante entender isso. E assim, aqui é o momento realmente de trazer pra ação, porque eu acredito que nesse processo da gente se acolher, sabe, se pegar no colo e falar, tá tudo bem, né? Às vezes a gente se coloca no colo demais, e a gente fica assim, tá tudo bem demais. Mas assim, a vida não muda se a gente não parte pra ação, se a gente não encara os nossos medos, ninguém vai fazer pela gente, sabe? Então, assim, primeiro entender que não tem por que ficar presa no medo de julgamento, sendo que não adianta, as pessoas sempre vão te julgar. E enquanto você ficar dependendo que as pessoas te aplaudem, te validam, isso vai ser exaustivo, vai ser desgastante, porque assim, sempre vai ter alguém que não vai aplaudir, sempre vai ter alguém que vai te criticar. Então, investir nessa autoconfiança que a gente falou tanto, para que você não dependa das pessoas te aprovando o tempo todo, para você não precisar disso. Então, isso é muito importante. Entender o processo da falha como algo natural e principalmente também começar a falar para você que você deseja. Porque eu sempre falo, as pessoas ficam, porque eu não sou da exposição, eu sou dos bastidores, o palco não é pra mim, as câmeras não são pra mim. Se você repetir isso pra você, jamais vai ser. Jamais vai ser. O que muda na nossa vida é quando a gente toma decisão. E a decisão é tomada quando você fala, é pra mim sim. Talvez hoje eu não esteja preparada como eu gostaria, mas como a Lívia falou, vou estudar, vou praticar, vou me tornar preparada pra isso. Então, mudança de mentalidade associada com muito preparo e prática, é assim que a gente destrava. E parar de comparar também o palco dos outros com seus bastidores, né? Porque com a internet hoje em dia, a gente tá sempre olhando o sucesso das outras pessoas e aí subir no palco pela primeira vez, querendo ser uma grande palestrante, sem você ter feito isso pela primeira vez, é loucura, a mentalidade brinca com a gente, né? Então construir uma mentalidade forte também para começar a mudar um pouco as perguntas que a gente se faz. Então, o que vão pensar de mim? Na verdade, é o que a minha mensagem vai transformar nas pessoas, o que eu tenho a dizer vai ser importante, né? Ou, por exemplo, também, e se eu chegar lá e falhar, e aí a gente muda para é mais uma oportunidade de eu aprender, crescer e sentir essa experiência, evoluir. Então, é ir tentando trabalhar para uma mentalidade forte e parar de se comparar com quem já andou mais do que você e começar a andar, né? Então, foi uma viradinha, assim, na minha mentalidade que eu tive quando eu entendi que era estudo, treino e ação. Não adianta ficar esperando o momento de se sentir pronta com a palestra perfeita, porque esse momento não vai chegar. Chega. Mais uma vez, voltando lá no início do podcast, é uma jornada. Então não vai ter o tempo. Eu acredito que até hoje você não fala, tô pronta. Não, eu tô mais pronta do que ontem, menos que amanhã. É a vida, né? E um elemento que eu queria trazer aqui também para juntar com essas informações que vocês trouxeram, é que eu percebo que quando a nossa autocrítica é muito grande, é porque a gente critica muito o outro também. Então, assim, se eu vou num story, por exemplo, de um amigo, de um conhecido, e falo, nossa, olha lá o outro, como que ele tem coragem de fazer isso, que blogueirinho, que não sei o que, e critica o gesto da pessoa, a forma como ela fala, como que eu vou pra internet fazer isso? É nunca. Porque se eu tô criticando o outro, imagina como que eu vou me criticar. Então, desenvolver também essa compaixão por quem está se desenvolvendo, ajuda a gente a desenvolver a autocompaixão também. Nós somos um espelho do que a gente passa pro mundo, né?
se a gente acolhe o mundo, a gente se acolhe também. Não necessariamente, às vezes a gente acolhe o outro e não se acolhe. Mas é um exercício para a gente começar a fazer para o mundo ser um mundo melhor. Né? E tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo crescendo juntos, e dessa forma você não ficar criticando tanto nem o outro, nem si próprio. Faz sentido pra vocês? Total. E pra mim é engraçado você falar isso, porque eu sempre via da forma contrária. Eu sempre via assim, eu preciso estar muito bem, porque é difícil eu ter sororidade com outra mulher e apoiar e não ter inveja e não falar mal se eu não me sinto bem. Porque muitas vezes, quando eu falo mal de uma mulher, é a minha insegurança. Só que é muito interessante a forma como você trouxe, porque querendo ou não, quando a gente fala pro outro, é algo que a gente percebe mais. Então, talvez eu não perceba como eu me critico muito, mas quando eu começo a observar como eu sou crítica com o outro, tá mostrando ali o que eu faço comigo. Então, muito interessante essa abordagem, porque realmente, se eu sou uma pessoa que tô sempre crítica, sempre falo mal dos outros, tô sempre reclamando, isso tá mostrando o que tem dentro de mim. E talvez seja a forma de finalmente eu encarar que preciso de um trabalho interno, urgente. Urgente. Tá ligado muito à empatia também, né, pessoal? Sim. Assim, a gente conseguir olhar o outro tentando e se orgulhar daquela amiga que tá tentando, mesmo com as falhas, e parar de pontuar os defeitos ou os problemas que estão acontecendo ali, e saber também elogiar outras pessoas, impulsionar outras pessoas, né? Então, a Ju, minha mentora maravilhosa, ela me ajuda muito. E eu voltei da minha primeira palestra construída com ela, falando, Ju, tenho várias coisas para reclamar na minha palestra e tudo mais. E ela não veio com as reclamações primeiro, né? Ela falou, não, mas espera aí, vamos ver aqui esses pontos positivos, porque os negativos são mínimos, a gente vai falar depois. Então, ou seja, os negativos é algo que a gente precisa estar olhando e crescendo a partir daquilo e melhorando. Mas a gente precisa sempre olhar para o lado positivo primeiro para a gente se encorajar. E assim com as outras pessoas. Se a gente quer que seja assim com a gente, é o que a Ju fez comigo naturalmente e é o que eu quero fazer com outras pessoas também. E acho que cada vez mais as mulheres E precisam fazer isso. Essa primeira palestra sua foi a do Empreendel? Foi a do Empreendelas. E Foi a você primeira- viu algum ponto de melhoria? Porque eu acho que você brilhou. Muitos. Como a pessoa que estava assistindo Aham. você, eu acho que você brilhou. Obrigada. Assim, Vou falou falar super bem. Vou falar um, inclusive, que foi uma coisa que eu acho que é bom pra todo mundo perceber esse. Eu vou falar um que eu não fiz também, que a Ju sempre fala que é importante. Primeiro, você acabou de ser apresentada. Aí você chega lá no palco e fala, pra quem não me conhece, eu sou Lívia Silveira. Gente, a Júlia falou, pra que você se apresentou de novo? Você acabou de ser apresentada. Todo mundo faz isso. Percebe nas palestras? Todo mundo faz isso. Verdade. Então é um ponto de atenção pra todo mundo. Não é necessário. E o final, né, gente? O final precisa ser com uma frase bacana, levantando a energia da galera. E não é isso, gente. Muito obrigada. Né? Então são 2 pontos importantíssimos aí. Eu não fiz esse final, mas eu fiz o início. Então, ter uma mentora de comunicação e de palestras é muito importante, porque ela vai ver essas técnicas que fazem toda a diferença. Hoje eu tive oportunidade de assistir bem de pertinho a palestra dela e a gente consegue ver como as técnicas fazem muita diferença na hora de se comunicar. Abertura e fechamento são tudo, né? Em vídeo, no Instagram, nas redes sociais, em palestra. São elementos. E é a hora mais difícil de falar. Porque assim, começou, vai. E aí você precisa falar aquela frase de impacto. E depois no final também, que você já elocubrou tudo que tinha e que não tinha, tem que dar uma fechada. Realmente precisamos de uma mentora de comunicação na vida. E as pausas também, né, Ju? Sim. Foi algo também que ela trouxe muito pra mim, porque eu também sou essa pessoa que fala muito rápido e fala sem parar. E eu trouxe esse questionamento pra ela antes da palestra. Eu falei, Ju, eu sinto que às vezes eu tô falando muito alto e eu tô recebendo esse feedback das pessoas, assim, de uma forma leve, mas estou recebendo. Então, por exemplo, teve um dia que eu tava dando uma aula online e aí o cara brincou falando num grupo que existia dessa aula, ele brincou assim, ela está na velocidade 2.0 do WhatsApp. Imagina na internet que você não tá vendo as pessoas ainda fazendo aquela reação. Então você... Então as pausas são muito importantes, principalmente quando você quer que as pessoas fixem bem o que você tá falando. Exato. E a repetição também, né? Então você falar uma frase importante, repetir essa frase importante, dá o tempo até pra você ver a reação das pessoas. É gostoso, eu fiz isso no Empreendelas. É gostoso você falar algo que você pensou em falar, impactar as pessoas e dar um tempo pra você olhar pra elas e ver o que elas estão digerindo disso, né? Então as pausas pra quem fala rápido também, de forma estratégica, planejada, faz muita diferença. Eu Total. gostei dessa dica da Júlia também, porque eu também falo rápido. E a forma de realmente dar tempo para as pessoas, né, é fazer as pausas.
Você ia falar alguma coisa? Não, só que eu tô muito orgulhosa, né? Meu Dessa Deus do céu! mentorada, Não, e eu Uma falo aluna que- exemplar. Eu falo que, assim, o maior privilégio do meu trabalho é ser mentora de mulheres que eu admiro imensamente. E a Lívia, eu falava isso pra ela desde o nosso primeiro encontro. Você tem a característica que é mais importante numa comunicação, que é autenticidade e propósito. Então, agora, realmente, vou te passar técnicas pra sua mensagem ser cada vez mais potente. Mas o que você tem já é assim o mais especial, tanto que você trouxe isso pra ela. Eu não vejo erro nenhum. Por quê? Porque é isso, e é o que eu mais gostaria que as pessoas entendessem. Quando você fala com o seu coração, quando a mensagem é o foco da sua comunicação, a mensagem pra servir, pra impactar, mesmo que você erre, mesmo que você fale, mesmo que tenha ruídos, isso vai ser muito imperceptível. E a gente vai trabalhar pra ficar cada vez melhor, mas que as pessoas nunca se esqueçam que esse é o principal objetivo da comunicação. A comunicação é o nosso veículo de conexão com as pessoas, é a forma da gente expressar nosso propósito pro mundo. Então, assim, admiro demais a Lívia e cada vez que ela fala, agora eu vejo ela em vídeo, a postura e tudo mais, eu fico babando, porque eu fico, tá vendo? É isso aí, eu amo ver mulheres brilhando, é o meu trabalho, impulsionar pra que brilhe cada vez mais. Eu sou muito orgulhosa de você mesmo. É entender que as pessoas não buscam perfeição da gente, elas Exato. estão buscando autenticidade Verdade. mesmo, se encontrar, se conectar, né? É isso. Aprender com o que você tem pra passar. Então, buscar perfeição é você, inclusive, buscar algo que não existe. É. Nem em você, nem no outro, e não vai gerar conexão. Então, sempre tentar não ser perfeita, talvez seja o caminho da gente Aham. realmente conseguir agir, né? A época Barbie já passou, né? Passou até dos memes, né? No Instagram, eu sou a Barbie empreendedora. Bom, gente, agora eu adoro trazer isso aqui no podcast. A gente vai falar sobre mitos e verdades da comunicação. Vou trazer para vocês algumas afirmações e vocês me falam se, na opinião de vocês, isso é um mito ou é uma verdade, tá? Então, a gente nasce bom comunicador. Mito. Total. Total, mito. A gente Dá pra precisa desenvolver, desenvolver, né? isso é uma habilidade, com certeza. Eu falo que quando você nasce extrovertida, né, uma pessoa assim, isso ajuda. Mais fácil. Mas eu falo que às vezes os introvertidos têm uma grande vantagem, que é a escuta. Que às vezes o extrovertido precisa se dedicar a essa escuta e o introvertido faz mais isso. Então ele às vezes tem um feeling maior também para escutar o outro e conseguir se comunicar melhor. Então não é ser introvertido que vai te pausar, né? Mas os dois precisam trabalhar a comunicação como um estudo, uma prática e com certeza uma habilidade que pode ser desenvolvida. O estudo com a ação faz a pessoa se tornar um bom comunicador, não é isso? Sim, até porque, né, comunicação, a própria palavra já traz. Perfeito. E esse já entrou no meu segundo. Pessoas extrovertidas se comunicam melhor. Verdade. É assim, sim, acredito que tem mais facilidade, mas eu não diria melhor, porque são estilos diferentes de comunicação. Não existe a forma correta de se comunicar. Isso também é um erro que muitas pessoas cometem no processo de se desenvolver, porque às vezes tem um espelho, uma referência e querem falar como aquela pessoa ali. E existem diversos comunicadores que eu admiro imensamente e que têm características tão diferentes de comunicação, de forma de falar, às vezes com um sotaque muito puxado, uma postura que na teoria da comunicação é errada e que a pessoa faz e que... Por isso que eu falo que é a autenticidade que vem em primeiro lugar. Então, não sei, talvez tenha mais facilidade pelo processo de conseguir ter mais facilidade de se expor e por isso praticar desde mais nova, que é o meu caso, por exemplo, como eu sempre fui muito de gostar de aparecer, eu falo desde que eu sou criança, então pra mim hoje é muito mais fácil. Mas aí se comunicar melhor não, porque depende do como vai se entender no processo e como vai trabalhar a comunicação a partir daí. Sim. Verdade que eu trouxe no início foi verdade, já entrei nesse assunto, né? Mas com certeza é um mito, tinha acabado de falar sobre isso. Eu acredito que comunicação não é sobre volume e quantidade, né? É sobre assertividade, Exato. sobre planejamento, sobre clareza. Então, as duas pessoas com essas características podem ser bons comunicadores igualmente. Então, corrigindo essa afirmação, eu acho que pessoas com autoestima boa se comunicam melhor. Ah, sim, com né? certeza. Ela não precisa ser extrovertida, mas ela precisa ter uma boa autoestima Sem dúvida. e uma boa autoconfiança. E por fim, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Mito. E as pessoas brigam comigo quando eu falo isso. Mito total. Eu falo que, assim, as minhas palestras, eu ponho um slide lá que eu falo assim: se você levar uma lição dessa palestra, a comunicação não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende. A pessoa, mas é uma via de mão dupla. Eu falo, olha, nós somos pessoas autorresponsáveis. Então a gente só gere a nossa mensagem. E como uma boa comunicadora, o nosso dever é eliminar cada vez mais os ruídos da comunicação para que a nossa comunicação seja cada vez mais clara. E sim,
se, por acaso, o outro não entender o que eu estou falando, também é minha responsabilidade pedir feedback e ir adequando a mensagem. Claro que é um processo duplo, mas assim, a responsabilidade da fala é sim do comunicador. Sim, a comunicação é importante ter essa mensagem tanto para o receptor quanto para quem tá levando, para quem tá trazendo essa mensagem, né? Até porque esse mito, ele é difícil porque as pessoas querem tirar essa responsabilidade delas mesmas. E é importante você saber para onde você vai e como se comunica em cada lugar. Então, vai ter lugar que você vai ter uma linguagem, às vezes, mais estratégica, mais robusta, mais burocrática dentro do que você está falando, mais técnica. E tem lugar que você precisa ter uma linguagem mais acessível, né? Uma linguagem mais de uma outra forma que as pessoas possam escutar também da mesma forma em outros lugares. Agora, por exemplo, quando a gente vai explicar algo para uma criança e ela não entende de primeira, você vai deixar ela sem entender ou você vai buscar outras abordagens ou outras formas de fazer com que aquela criança entenda? Eu vejo que assim são os diferentes públicos, né? Se a gente quer ser um grande comunicador, um bom comunicador, a gente precisa criar essa responsabilidade de saber como falar para cada público. Se ele não entendeu, você entender que você precisa buscar uma outra abordagem de comunicação. Eu acredito super nisso. Eu lembro que tinha um meme há um tempo atrás de uma imagem, não sei se vocês vão lembrar disso, mas era uma imagem, né, um design montado com um bolo e aí tava escrito: vendo bolo de laranja, R$ 10, entrego tal hora. Aí vinham os clientes. O bolo é de que sabor? Entrega aonde? Qual horário? E aí os empresários falando, cliente é assim mesmo. A gente comunica tudo, eles não entendem nada. E de uma certa forma é verdade, porque o ser humano está com uma preguiça de ler e de entender. Mas ainda assim, se o meu cliente não entendeu, o que posso eu, enquanto autorresponsável, fazer para que ele entenda melhor? Será que vou ter que botar um preço um pouco maior? O que eu posso fazer dentro desse formato de comunicação para ele entender? Especialmente quando eu tô falando de um cliente, porque eu preciso que ele entenda. Não posso falar mal do cliente porque ele não tá entendendo o que eu tô falando e cruzar meus braços. Eu preciso que ele me entenda, porque senão meu negócio não sobrevive. E isso também se estende para os colaboradores, que eu vejo muito acontecer em empresa, do líder dar um feedback pro colaborador, aquilo não ficar muito claro para a pessoa, né? O que o líder quis dizer, para qual caminho ele quer que a pessoa siga, e depois o líder ficar com raiva da situação do colaborador não ter se movimentado na direção que ele gostaria, porque não ficou claro aquela orientação, não ficou claro aquele feedback, e a responsabilidade, no meu ponto de vista, é de quem comunicou, porque nem que seja 10 vezes, você precisa perguntar, ficou claro? Entendeu? Vamos pontuar? O que mais a gente pode fazer a partir daqui? Até que aquela comunicação esteja totalmente clara e fluida para ambos os lados, porque comunicação é isso, não, para mim não é sobre o que eu falo, é sobre o que o outro entende. Essa conversa é sobre humildade e ego também, né? A partir do momento que a gente começa a entender que o que você fala e tá muito claro para você, pode não ser para o outro, que é óbvio para você, não é para o outro, você começa a tentar entender os erros que podem ter vindo de você, porque o do outro, como é que você vai resolver, né? Então, quando o outro não consegue executar aquilo que você pediu, ou ele não consegue entender aquilo que você pediu, você começa a entender como lidar com aquela pessoa. Então, as perguntas, eu acredito que são uma forma muito interessante da gente conseguir melhorar esse entendimento, né? Então, no final, você entendeu? Você precisa que eu repita? Você conseguiu anotar alguma coisa assim? Principalmente quando a gente está falando de equipe, né? De liderança. Então, esse desafio também de lidar com pessoas diferentes. Porque, às vezes, um colaborador, você falou do mesmo jeito que para o outro, para um deu certo e para outro não. Então, é sobre essa versatilidade também de ser entendido pelas pessoas quando você está trabalhando com liderança, né? E o cliente também. Tem cliente que você vai fazer uma apresentação para ele oral, ele vai entender tudo que você está falando e não precisa entregar nenhum papel, nenhum PDF, nada. Tem cliente que é visual, ele precisa tangibilizar aquela proposta no visual, ele precisa entender o passo a passo, ele quer um mapa de trabalho, ele quer todos entregáveis e tal. Tem cliente que você precisa entregar um papel para ele, de fato, né? Porque ele precisa do toque. E assim a gente vai entendendo como que funciona cada um, para que as comunicações estejam alinhadas ao resultado que eu espero. Porque eu entendo que a gente comunica para um resultado. Se eu não tive aquele resultado, eu tenho que entender o que na minha comunicação falhou. E a responsabilidade é minha de alterar essa comunicação.
Concordo, acredito que é sempre um processo de eterno feedback, da gente falar e reconstruir, observar o outro, e aí comunica de novo, e aí a gente vai se encontrando, mas sempre tá aberto para entender e aprender. Esse lugar, como a Lívia falou, de humildade mesmo, de você entender que você precisa se desenvolver para então gerar maior compreensão na comunicação. Ótimo. Então, a gente tem alguns pontos aqui que eu gostaria de reforçar. A tríade lá que a Júlia trouxe pra gente melhorar a nossa comunicação, né? Da qual que é a primeira Autoconfiança, aí coisa? a gente vai autoconhecimento, Mento. autoamor e autorresponsabilidade. Perfeito. Autoconhecimento, autoamor e autorresponsabilidade. E do escutar e agir, né? Estudar e agir. Estudar e agir. Achei isso perfeito também. Bom, a gente está encerrando. Queria passar a palavra para vocês indicarem materiais, livros, o Instagram de vocês, né? Pra gente poder fechar aqui o podcast, o episódio. Bom, gente, livro. Eu gosto muito de livro. Alguns livros me ajudaram muito nessa questão da comunicação também. O principal, assim, que eu gostei muito para palestras, inclusive, é aquele Como Falar em Público e Encantar Pessoas, do Dale Carnegie. Nossa Senhora, ele é bom demais. Ele é um livro muito prático. Ele tem muitos ensinamentos, eu adorei. Os do TED também, do Carmine também é muito, muito legal. Falar, Convencer, Emocionar, storytelling, eles também são muito bons. E a mentoria da Júlia, os cursos da Júlia também são muito bons. Meu Instagram é Lívia Silveira. E do Instituto à Margem também é importante que vocês acompanhem. É uma ONG de empreendedorismo social, então é uma casa de desenvolvimento de pessoas. Então a gente trabalha como uma casa de passagem. A gente fala que a gente busca quebrar o ciclo da pobreza, né? E não criar essa perpetuação, essa dependência da pobreza, como se eles dependessem da gente para alguma coisa. A gente só está criando um movimento para evoluir pessoas, para que elas voam e retornem para a sociedade o que a gente precisa, que é um futuro melhor e mais digno. Então, sigam lá e me acompanhem, que eu vou ficar super feliz de receber vocês. Quero reforçar essa indicação aí, porque o Instituto à Margem realmente é um instituto muito potente de desenvolvimento de pessoas. Eu tenho ido lá com frequência e é muito lindo ver, né? Inclusive, pessoas daqui de fora que quiserem visitar, fiquem à vontade, né? Com Ah, eu certeza. abrindo a casa. A nossa casa está aberta porque é nossa, é da sociedade, é um trabalho nosso. Com certeza, apadrinhar, madrinhar também. Poxa, o social precisa de muito recurso, gente. É muita coisa para fazer, então, quanto mais recurso entrar, mais impacto a gente vai gerar com muita transparência, muita seriedade, muita responsabilidade e medição de impacto, que é o mais importante para entender se esse processo está realmente andando e transformando ou não. Perfeito. Incrível. Bom, meu Instagram, @JuliaHorta, tem o meu livro também que eu indico, Empoderamento Começa no Autoconhecimento, que traz esses 3 pilares mais desenvolvidos que eu trouxe aqui no podcast. E eu sou uma pessoa muito fã de biografias, eu gosto muito de ler livros das histórias das pessoas, porque eu me envolvo mais, a gente falou sobre isso, histórias, e os aprendizados estão ali também. Então, o nosso da Michelle Obama é maravilhoso, da Oprah é maravilhoso, da Viola Davis, que eu li esse ano, é sensacional. Eu li também recentemente um que chama Nada Pode Me Ferir, que, nossa, era o livro que eu precisava ler no momento que eu tava vivendo da minha vida, assim. Ele fala sobre a coragem da gente enfrentar o desconforto. São livros muito bons. Esses que a Lívia comentou também, eu adoro. O meu de comunicação favorito que eu passo pros meus alunos é o do TEDx. Eu adoro o livro TED, Convencer, Falar e Emocionar. É muito bom. Deixa eu ver se tem mais. Então, são tantos livros, mas, na verdade, eu acredito que a mensagem principal é que a gente também não se apegue somente à leitura, como a Lívia falou. É muito bom a gente ler, mas que a gente tem espaço sempre para aplicar. É algo que eu tenho feito cada vez mais. Então, eu não me permito ir para um próximo livro se eu não tiver, pelo menos, colocado em prática algo que eu aprendi no anterior. Sim. E que a gente leia muito, porque o repertório é essencial para a comunicação. E aí, pra gente fechar, a gente falou muito de autoconfiança, a gente falou muito sobre a questão de escuta, mas entender também que quem não tem o que falar jamais vai falar bem. Então, para sermos pessoas cada vez mais interessantes e bons comunicadores, que a gente sempre seja interessado, não só por livros, mas por pessoas. Você vê esse fechamento, gente? Que coisa brilhante. Pode terminar. Tchau. Gente, quem não tem o que falar, jamais fala bem. Pronto. Nossa, estamos precisando de uma mentoria de comunicação, gente. Quero agradecer demais vocês duas por terem participado aqui com a gente, viu? Muito obrigada de coração. E muito obrigada a você que esteve assistindo a gente também. Semana que vem a gente tem mais Propósito Cast. Fica ligado aí para trazer mais insights para o seu negócio, para a sua vida pessoal e para unir o propósito dos dois. Até mais. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody.